Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 7 diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é o texto que nós temos aqui. Provérbios, ele, como o próprio título vai dizer, a sua grande maioria é escrito por Salomão. A gente vai ter no capítulo 30 um outro escritor, também no 31 outro escritor, Agur e Lemuel, mas a grande maioria dos provérbios, a autoria é dada a Salomão. E a palavra provérbios, ela vem do latim, de a junção de duas palavras, pro, que significa antes, e verbios, que significa palavra. Mas no que diz respeito ao que está escrito aqui, talvez uma outra tradução que é permitido também no latim é através de. Essa é uma tradução que se adequa de maneira melhor àquilo que o provérbio se propõe a fazer, ou seja, através da palavra. Do autor, a ideia principal de provérbios é diminuir a quantidade de tolos e aumentar a quantidade de sábios. Então, segundo o autor, o grande objetivo de provérbios, falando de uma maneira muito coloquial, é diminuir a quantidade de tolos e aumentar a quantidade de sábios. Como fazer isso? Como aumentar a quantidade de sábios? Aí ele vai dar os pormenores agora. Ele vai dar essas instruções para nós. E ele começa falando que, no versículo 2, que o objetivo dos provérbios é para aprender a sabedoria. Aprender a sabedoria. É interessante porque a gente pode olhar para o passado e como muita água já passou debaixo dessa ponte, a gente pode lançar a mão de algumas coisas que já aconteceram no passado. Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que você for olhar e você vê como ele entendia essa questão da sabedoria, e isso se assemelha com a ideia da sabedoria aqui. A ideia é conhecer a si mesmo. E isso, Sócrates inicia isso no conhece-te a ti mesmo, lembram disso? Ele rompe inclusive com aquela escola lá, que na ideia que estava por trás de procurar um cidadão virtuoso. O cidadão virtuoso era aquele cidadão que possuía riqueza, fama e poder. Ele rompe com isso e não, o cidadão virtuoso é aquele que conhece a si mesmo, a sua relação com os outros e essa sua relação com o mundo. E ele vai mas ele vai dar ênfase agora a um novo modelo, chamado de dialógica ou maiêutica, que é onde ele interage com o seu interlocutor, para que esse seu interlocutor ele comece a perceber as inconsistências que existem no seu discurso e que ele mesmo consiga entender como ele pode transformar essa realidade, essa sua realidade inconsistente. Ele choca uma porção de pessoas, os seus rivais o levam ao tribunal porque ele é acusado de causar um grande problema entre os jovens, a subversão, insubordinados. Ele é levado ao tribunal e condenado à morte por causa disso. Ele se envenena com um veneno chamado de cicuta, salvo engano, e acontece exatamente isso. A ideia que está por trás é interessante, mas o que a gente olha para Provérbios, a gente não vai chegar na inconsistência do nosso discurso através de uma análise tão somente do seu eu. O que vai fazer com que a gente olhe para o nosso discurso e perceba essa inconsistência ou essa discrepância, essa distância entre o discurso e a prática, é exatamente a observação da palavra de Deus e sendo sábio. Agora, o que é essa sabedoria?
Essa sabedoria a que o Salomão se refere é uma sabedoria adquirida através da academia? Ou simplesmente ser conhecedor, detentor de fórmula, de aquisição de conhecimento? O que é que está por detrás dessa sabedoria? O que é ser sábio para o Salomão? O que é ser sábio em Provérbios? Ser sábio aqui, irmãos, é você olhar para o texto bíblico, olhar para as verdades da palavra de Deus e conseguir aplicá-la no seu cotidiano. Isso é ser sábio. Isso é sabedoria para Provérbios. É você olhar para a sua vida, é olhar para o texto bíblico e conseguir aplicar esse texto bíblico no seu dia a dia. Essa é a grande instrução de Provérbios. É o grande objetivo do Salomão. Porque quando a gente olha a outra palavra que está aqui para aprender a sabedoria e o ensino, essa palavra ensino, ela tem uma relação com a disciplina. Porque está em questão aqui a instrução que era dada por jovens judeus. A instrução que eram dadas a eles no que diz respeito à lei mosaica, a disciplina que eles tinham que ter em relação ao ensino. E você olha, inclusive você percebe isso no Novo Testamento, aí mais uma vez no Sermão do Monte, e vê como aqueles homens, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, esses homens eram extremamente disciplinados no que diz respeito ao ensino. Lembra quando Paulo fala do seu currículo? Lembra? Fariseu de fariseus. Lembram disso? Quando ele vai dizer a respeito da lei, o que é que ele fala a respeito da lei em relação a si? Ele era irrepreensível. Tamanha disciplina, a dedicação que ele tinha em estudar a lei. Não existia ninguém mais conhecedor da lei do que os fariseus e os escribas. Viviam toda a sua vida especificamente por essa causa. No entanto, irmãos, o que é que tinha nos fariseus? Eles eram sábios? Não. Você podia dizer que eles eram sábios? O que é que Jesus fala a respeito deles? Como Jesus se dirige a eles? Vocês se gabam porque vocês são filhos de Abraão? Lembram? Vocês acham que isso é uma vantagem? O que é que eu posso fazer com essas pedras aqui? Essas pedras podem se transformar em filhos de Abraão. Vocês estão tão próximos da lei, que a lei se cumpre, as profecias se cumprem, e vocês não conseguem perceber o cumprimento da profecia. Perceba a distância, estavam tão próximos, tão conhecedores, tão sabedores, ao mesmo tempo a uma distância abismal. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Isso é simplesmente ter informação. É só ter informação. Você está muito bem informado. E você está tão distante de Deus, mesmo estando bem informado acerca dele. Isso é possível? Sim. Não é essa a intenção de Provérbios. A intenção de Provérbios é você conhecer, é saber, ter essa compreensão e colocar em prática aquilo que você sabe. O que é que você faz com aquilo que você conhece acerca das Escrituras? É isso que vai determinar se você é um sábio ou se você é um tolo. É o que você faz com o que você conhece. É como você coloca em prática aquilo que você conhece. E os irmãos já ouviram isso de mim, que a Bíblia não foi escrita com o propósito de nos informar tão somente a respeito das épocas, das eras, das questões políticas, culturais e religiosas. A Bíblia não foi escrita com o propósito de tão somente nos dar informação. A Bíblia foi escrita com o propósito de nos transformar, mudar a nossa história, mudar as nossas vidas. E isso só vem através da aplicação daquilo que a gente sabe, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe a respeito das Escrituras. E eu gosto sempre de fazer a seguinte ilustração sobre isso.
Daqui a 3 dias, ou 2 dias, começa a inscrição para um dos concursos mais concorridos no país. Milhões de jovens se inscrevem neste concurso. Estou falando do Enem. Para alguns dá até tremor já, nervosismo, só de falar essa palavra, né? Enem, meu Deus. Então, daqui a alguns dias começa a inscrição no Enem e vai começar aquela grande batalha, né, dos estudantes para tudo em busca de uma vaga na universidade, de preferência pública. O que você precisa para passar num concurso como esse? Estudar, né? Estudar. E ter muito conhecimento teórico, certo? O máximo de conhecimento teórico que você puder colocar na sua cabeça e ter é importante. Você precisa ter muito conhecimento, conhecer muita coisa. Bastante conhecimento teórico, porque a prática você só vai ver, talvez, dependendo do seu curso, quando você já estiver nos momentos finais do seu curso, nos famosos estágios, não é isso? Então, a prática daquilo que você vai passar aí os próximos 4 ou 5 anos estudando, você vai ver só lá nos momentos finais do seu curso. No meu, nem prática nenhuma, é só teoria do meu, só teoria. Então a prática, na verdade, não tem prática. Não tem prática. Desculpa, tem. Mas é em outras questões. Tem prática, sim. Agora, vamos imaginar que Deus também tivesse um vestibular. Vamos imaginar, por alguns minutos, que isso seria possível. Como você acha que nós conseguiríamos a aprovação de Deus num exame como esse? Tiago 1,22 ajuda a gente a responder. Tiago 1,22 vai dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa dizer, irmãos, que se fosse possível Deus ter esse vestibular, como nós fizemos essa pequena ilustração aqui, essa aprovação seria pela prática. No vestibular de Deus, irmãos, a aprovação vem pela prática e não somente pela quantidade de conhecimento que você tem na cabeça e não pela quantidade de anos que você tem de cristão e não pelo valor que você coloca dentro dessa caixa e não pela sua assiduidade nos programas que nós temos. Não que isso não seja importante, é claro que é, mas não está em primeiro lugar. A aprovação de Deus, nesse vestibular de Deus, se isso fosse possível, a aprovação vem pela maneira como você pratica aquilo que você conhece. Isso é ser sábio. Isso é ter sabedoria. É como você usa aquilo que conhece para aplicar no seu cotidiano. E quando eu falo em cotidiano, irmãos, eu estou me referindo às coisas do seu dia a dia. Como você aplica o seu conhecimento bíblico na fila do banco, na fila do supermercado, no trânsito, na sua relação com as pessoas. É como você consegue aplicar isso. Vejam que isso não destoa daquilo que nós já temos falado no Sermão do Monte. Mesmo porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inerrante, não contém falhas, não contém equívocos. Por isso que você olha para Provérbios e percebe que Mateus, você consegue ver a confirmação daquilo que foi dito anteriormente. Não há distorções, divergências de ensino. Então a Bíblia foi escrita com esse propósito, de fazer com que aqueles que se identificam com esse livro, eles fazem o quê? Eles praticam aquilo que sabem.
Essa é a mesma proposta no Sermão do Monte, quando Jesus vem inaugurar o seu reino. Aqueles que pertencem ao reino de Deus, eles têm um comportamento que lhe é peculiar a esse reino. Qual é o comportamento? Eles se identificam com essa mensagem. Só que eles se identificam com essa mensagem não apenas no aspecto do conhecimento. Eles se identificam com essa mensagem praticando essa mensagem. Isso é ser sábio. Isso é ser sábio. Vamos continuar. Para entender as palavras de inteligência, versículo 3: para obter o ensino do bom proceder. Vejam aqui de maneira bem clara, bem enfática, o procedimento. O que vem a ser procedimento, senão comportamento? Para obter o ensino do bom procedimento. Vejam como a Bíblia, ela se completa, os textos se completam. Isso que é incrível nas Escrituras, aquilo que os muçulmanos dizem: tá vendo, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque ela foi escrita por vários homens. Vários homens ao longo da história escreveram o livro. É exatamente por esse motivo que está o sagrado. Vários homens que viveram há décadas, há séculos de distância um do outro, ainda assim falam a mesma coisa. Isso é divino, irmãos. Isso só pôde ser feito através do sopro divino, da inspiração dada a esses homens, para que mesmo vivendo em épocas, em períodos, em momentos diferentes, ainda assim aquilo que escreveram se completa. É exatamente por esse motivo que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque as verdades contidas aqui, elas não se contradizem. Você precisa ter muito mais fé para acreditar no Alcorão do que acreditar na Bíblia. A gente fala, você tem muita fé, porque para acreditar nesse livro que você acredita, você precisa ter mais fé para acreditar no Alcorão do que acreditar na palavra de Deus. Então a intenção do Salomão em escrever Provérbios é para que a gente consiga, adquira esse ensino do bom procedimento, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, andar com retidão. Viver de maneira reta, aquilo que nós falamos hoje na escola dominical. Se você não veio, você perdeu. Foi bênção hoje falar sobre a família e a honestidade. É exatamente o que está dizendo aqui. Viver de maneira reta, honesta, sincera, sem mácula, comprometidos com uma verdade, e independente do que aconteça ao nosso redor, nós nos mantemos firmes em relação a essas verdades. Porque nós precisamos viver isso, irmãos. Enquanto isso estiver distante da gente, quando você olhar para essas verdades e entender que isso está distante da sua realidade, isso estará de maneira abstrata, tão somente aí, só escrito aqui, mas que não interfere em absolutamente nada no seu dia a dia. Não é assim. Isso tem que ser realidade no seu dia a dia. Nós devemos aplicar isso de maneira prática. E quando? Daqui a pouco. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você for só um ouvinte, irmão, você está enganando a si mesmo. Quem gosta de ser enganado aqui? Ninguém gosta de ser enganado. Agora, a Bíblia está dizendo que você não está sendo enganado por outro ou outra. É um auto-engano. Você somente ouvir isso que os irmãos têm ouvido ao longo desses meses. Se nós formos tão somente ouvintes, irmãos, você não está sendo enganado por outra pessoa, que já é algo extremamente desconfortável. Você está sendo enganado por você mesmo. É o que diz as Escrituras. Um auto-engano, enganando-vos a vós mesmos. Isso é trágico. Então o que nos resta?
A única opção que nos resta, irmãos, é sermos praticantes da palavra. É praticarmos aquilo que está escrito aqui, que ao longo desses meses nós vemos estudando, e agora o Provérbios vai reafirmar ainda mais isso aqui. Versículo 4. Uma outra intenção: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui está em questão os jovens, né? E os jovens em contrapartida, em paralelo com os mais velhos. Porque essa é a ideia aqui. O Provérbios, ele não distancia essa instrução, esse ensino, onde os mais velhos ensinavam os mais jovens. O problema é que na nossa cultura ocidental, a gente tem uma grande dificuldade em olhar para os mais velhos e entender como eles podem nos ensinar. Só pelo fato de terem vivido muito mais tempo do que você, isso já é suficiente para que você, no mínimo, preste atenção naquilo que ele tem para dizer, porque afinal de contas, ele já viveu muito mais do que você. Você percebe, né? Já viveu muito mais, tem mais experiência. O problema é que na nossa cultura ocidental, como é que é a relação com os mais velhos? Com os idosos? Como é a sua relação com os mais idosos? Os mais jovens pensam que os mais velhos são tolos, né? Só que os mais velhos sabem que os jovens são tolos. Nós temos a tendência de achar, de pensar que os mais velhos são tolos. Só que os mais velhos sabem que os jovens têm a tendência de serem tolos, tão somente pelo fato de terem vivido muito menos. É interessante como o Provérbios, ele volta essa questão para os mais idosos e dar a eles a responsabilidade de instruir outros. Você percebe isso nas cartas de Paulo. As mais velhas ensinem as mais novas. Lembram disso? Lembram qual era a responsabilidade das irmãs mais velhas de ensinar as mais novas? A fazer o quê? A fazer o quê? A como cuidar do esposo, como cuidar do lar, não que isso seja somente essa responsabilidade, e aos mais velhos instruir os mais moços. Parece que ao longo dos anos a gente se perde nisso, né, irmãos? E a gente vê jovens que acham que sabem de tudo, que acham que conhecem tudo, que acham que são dono do seu próprio nariz, que sabem de todas as coisas, que têm a pretensão de chegar para os seus pais e dizer: o senhor não sabe o que o senhor está falando. Isso quando fala senhor, quando não é tu. Irmãos, se você olhar para as Escrituras, você não vai ver qual é o primeiro mandamento com promessa, irmãos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Não é isso? E a gente olha para uma juventude nos nossos dias hoje que faz o quê com os mais velhos? Como é a sua relação com os mais velhos? Você os ouve? Você pondera o que eles estão falando? Você considera o que eles estão falando? Os irmãos que casaram recentemente, você tem procurado aqueles que estão casados há 50 anos, 40 anos, 30 anos. Será que essas pessoas não podem nos instruir em algo? Será que esses irmãos que já têm 40 anos de casamento, será que não podem instruir aqueles que se casaram recentemente? É claro que podem. É claro que podem, devem e têm que fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Tem que fazer. Tem que instruir as mais novas, os mais jovens, a como colocar em prática. Eu estou partindo do pressuposto, irmãos, que os irmãos mais idosos sejam de fato sábios, porque eu sei que também tem problemas, né? Estou querendo dizer com isso que só pelo fato da idade, isso já é uma justificativa para que a pessoa seja sábia. Não, é de acordo com a palavra de Deus. Essa sabedoria tem a ver com os princípios que estão aqui na palavra de Deus. Percebam, não é tão somente um autoconhecimento, como dizia Sócrates.
É os conhecimentos que estão aqui, que saem desse livro e é visto na nossa relação diária. Então essa é a ideia que está por trás, ensinar os jovens, dar conhecimento e bom siso. Essa palavra bom siso, você já por percepção já tem a tendência de dizer o que é bom senso. Mas é um bom senso que te leva a tomar decisões sábias. É um bom senso, não somente um bom senso para aferir o que acontece ao seu redor, mas é um bom senso que te ajuda a tomar decisões sábias, a separar aquilo que é trivial do importante. É essa a ideia que está por trás dessa palavra bom siso, bom senso, é que você tem condições de tomar decisões corretas, sábias. E para o jovem, uma das características do jovem é exatamente isso, né? A grande pressão por tomar decisões. É ou não é? Decisões que afetam toda a sua vida. Decisões que podem afetar toda a história da sua vida. Sim ou não? Decisões importantes, sérias. Isso não significa que nós também, aqueles que têm um pouco mais de experiência, não tomemos também decisões importantes. O que é que vai nos capacitar a tomar decisões sábias, irmãos? É esse bom senso que é adquirido através desse compromisso com as Escrituras. É essa a ideia de Provérbios, de nos dar sabedoria para tomar as decisões de maneira correta, sábia, com cuidado, cautelosos, sabendo separar aquilo que é trivial daquilo que é importante. E ele vai caminhar agora, vai trazer a gente para o auge do que é esse trecho. Versículo 5: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Percebam no que compete, o que está incluído aqui, todo o nosso ser, a questão do ouvir, o entendimento, a prática, está tudo envolvido. Eu não sei aonde é que na história do Ocidente a gente separa, a gente faz essa dicotomia entre aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. Eu não sei aonde é que a gente inicia com essa prática em separar aquilo que é espiritual daquilo que não é espiritual, como se isso fosse possível. Não é possível, irmãos. Esse momento aqui não é mais espiritual do que quando você está na sala da sua casa. A espiritualidade é a mesma, que para nós tudo é sagrado, tudo é sagrado. Você está na frente do computador, é sagrado. Você está indo para o trabalho, isso é sagrado. Estar aqui também é sagrado. Então a ideia do Provérbios, do autor dos Provérbios, do Salomão, é que a gente consiga aplicar essas verdades em tudo aquilo que a gente faz. Isso até parece que soa um tanto quanto repetitivo, né? Porque nós temos falado isso já no Sermão do Monte, mas vamos fugir para onde? Vamos inventar o quê? Se na verdade é isso aí que nós precisamos entender de uma vez por todas e provar que entendemos mesmo, colocando em prática. E aí no versículo 6 ele dá mais uma ênfase: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. A gente precisa de sabedoria, irmãos, para interpretar o texto bíblico e aplicar ao nosso contexto. É necessário sabedoria para isso? Você acha que é necessário sabedoria para você conseguir interpretar o que está escrito aqui e colocar em prática no seu dia a dia? É claro que sim. É claro que sim. Assim como você precisa também de habilidade para desenvolver suas atividades laborais. Você precisa dessas habilidades para desenvolver as suas atividades que você trabalha. Da mesma forma, para você colocar em prática, para você conseguir interpretar essas verdades aqui e praticá-las, você precisa dessa sabedoria. E se adquire como? Ah, Senhor, me dá aí um pacote de sabedoria. Opa, toma aí, 1,5 kg, vai. É assim?
Se bem que quando você vai em Tiago, capítulo 1 e versículo 5, você vai ver: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Não é isso que diz lá? Tiago, capítulo 1, versículo 5, nada lhes impropera, ou seja, não lhe lança no rosto. Se precisa de sabedoria, pede para Deus, Ele te dá. Agora, como é que vem essa sabedoria, irmãos? Leia o manual. Está aqui, 500 páginas. É isso? Essa sabedoria vem como? Através de situações que vão exigir de você habilidade para colocar em prática. E aí ele chega no auge desse texto aqui. E a gente vai caminhar para o final agora. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Obrigado, Pedro. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam mais uma vez como o texto do Antigo Testamento, a gente olha para o Novo Testamento e percebe o mesmo princípio. Você olha para o capítulo 2 do livro de Atos, salvo engano, o versículo 47 vai dizer assim: em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A gente olha para Provérbios e vê que o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Como adquire a sabedoria, irmãos? Temendo ao Senhor. É uma atitude de extrema reverência à sua lei, aos seus ensinos, não somente a sua lei, mas extrema reverência ao autor da lei, aquele que a escreveu, aquele que a fez. Profunda reverência, profundo desejo de obedecer aquilo que ele escreveu. Isso é temor. Não é uma atitude de tremor diante dos deuses, como os pagãos tinham nesse contexto aqui, no seu contexto idólatra, que tremiam diante dos seus deuses, que tinham olhos, mas não viam, boca, mas não falavam, ouvidos, mas não escutavam. Não era uma atitude de medo diante da divindade em que criam. A proposta aqui, a ideia é outra, é de profunda reverência, de profundo desejo de estar dentro dessas verdades e estar dentro delas, praticando essas verdades, se colocando como parte. Isso é temor. Isso é temor. Olhando para a igreja brasileira, não tem como olhar para isso aqui, irmãos, e não fazer um paralelo, uma comparação com os nossos dias. E olhe para a sua vida, olhe para a sua vida. Você tem vivido com esse temor, com essa profunda reverência, com esse profundo desejo de estar incluído nessas verdades aqui? Faça essa reflexão. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não é possível olhar para essas verdades aqui e manter uma postura de distância, e manter uma postura de que isso não é comigo, isso é com fulano. Não, é para todos nós, irmãos, inclusive para esse que vos fala. Você deve olhar para isso e você deve se procurar aqui. Há temor em mim. Ainda existe da minha parte temor a Deus. Ainda existe da minha parte essa profunda reverência ante a sua santidade, ante ao seu poder. Há em mim esse profundo desejo de cumprir aquilo que ele escreveu, de que aquilo que está escrito aqui é para ser visto em mim, na minha vida. Essa é a proposta. E não existe, é perda de tempo, é enganar-se a si mesmo, desejar ser sábio, sem levar em consideração o temor ao Senhor. Impossível desejar ser sábio de acordo com Provérbios,
sem que haja no primeiro lugar da sua parte o desejo de temer ao Senhor, não de ter medo de Deus, mas de ter medo de ofender a sua santidade, pavor de ofender a sua santidade, porque, irmãos, o Deus a quem eu e você servimos, Ele é santo, santo, santo. Isso é temor, isso é temor. E como a gente inicia esse processo de sabedoria nas nossas vidas? Temendo ao Senhor, temendo ao Senhor. Isso pode parecer um assunto meio que demodê, que esteja fora de moda, mas as Escrituras, do início ao final, falam exatamente sobre isso. Porque o que é temor, senão viver em santidade? E segundo Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, queremos ser sábios, sim ou não? Sim. É necessário que haja em mim e em você, em primeiro lugar, o desejo de temer ao Senhor, para que aí sim nós consigamos ter um coração sábio e ensinável para conseguir levar as nossas famílias de maneira sábia, de acordo com os princípios que estão no livro que está exatamente nas suas mãos nesse momento. Amém? Que o Senhor, por graça, nos conceda essa sabedoria, essa habilidade, essa capacidade de colocar em prática os princípios que estão aqui no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos?